Começando então, pessoal, a matéria de hoje, lembrando que hoje é dia 22 de junho de 2020. A aula é de matemática. Terceiros anos. Todos os terceiros anos juntos. Pois bem, pessoal, então a matéria é circunferência. Aí eu vou passar para vocês aqui o que é uma equação de uma circunferência. Uma equação reduzida e uma equação geral. Depois passo algumas atividades, como eu sempre faço. Tá? Essa matéria aqui eu teria que ter um pouco mais de espaço para fazer as contas de maneira mais detalhada. Então, vou tentar ser um pouco mais sucinto, inicialmente, pelo menos. Bom, vamos começar então da seguinte maneira. Bom, vamos colocar a circunferência, equação reduzida de uma circunferência de centro C, de ponto A e B, e raio R. Pessoal, é sempre interessante você pegar e vincular o desenho do que eu estou fazendo aqui. Quando você fala em circunferência, basicamente é um círculo, né? Na verdade, circunferência faz somente a parte periférica do círculo. Deixa eu ver se eu acho uma coisa para fazer. Aqui, achei. Eu tenho essa ferramenta aqui que me ajuda a fazer uma circunferência perfeita, já que eu não tenho compasso. Então, dada aqui uma circunferência, tecnicamente a circunferência e o círculo são diferentes. A circunferência seria somente essa linha que eu desenhei aqui, tá? Só a parte de fora, e o círculo seria a parte de fora e os pontos internos também. Então, numa circunferência de centro AB e raio R, está acontecendo isso aqui. Ó. Você acaba tendo que aqui vai ser o centro da circunferência e as componentes dele seria A e B. A do X, né? O A seria a abscissa e o B seria a ordenada. Aqui é Y, aqui é X. E quando você fala em raio é aquela medida que vai do centro até a periferia. Seria isso aqui o raio. Ó. Tá? Então, beleza. Dado uma circunferência, pessoal, então só lembrando, as circunferências são esses pontos aqui da periferia. Então, todos esses pontos aqui que distam uma distância R do centro é chamado de circunferência. Tá? A equação reduzida dela seria basicamente isso aqui. A gente consegue mostrar que se um ponto, qualquer ponto, se um ponto A da forma XY pertencer à periferia da circunferência, então você pode falar que X menos o A, que é o centro, mais Y menos o B, que é a componente Y do centro, vai ser igual ao raio ao quadrado. Qualquer ponto da periferia vai satisfazer a essa condição aqui, para ser uma circunferência. Está meio confuso, parece, mas é tranquilo. Quando eu começar a fazer exemplo, vocês vão ver que é bem simples a ideia disso aqui. Ninguém vai ter muita dificuldade, não, acredito eu. Eu acho que vale a pena começar com um exemplo. Ah, tá, só um detalhe. Essa aqui é chamada equação reduzida, porque existe a equação reduzida e a equação geral. Então, essa primeira que eu defino aqui é a chamada equação reduzida, tá? Essa equação que está aqui. Da circunferência, claro. Beleza, então. Vamos pegar, então, pessoal, alguns exemplos aqui. Primeiro exemplo. Determine a equação reduzida da circunferência
de centro C, que nesse caso eu vou colocar como sendo o 4 e o 5, e raio R igual a 3. Circunferência de raio 5, de raio 3 e centro 4 e 5. Ah, tá. Faça um esboço dela. Faça um esboço. Pessoal, então vamos começar a entender o problema aqui. Primeiramente, quando você fala em achar a equação reduzida é essa equação que tem esse formato que eu defini aqui em cima. Então, toda vez que falar em equação reduzida da circunferência, é a equação que é do tipo x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Tá? Aqui no caso, o centro está valendo 4 e 5, e o raio está valendo 3. Então, nesse caso, ó, esse 4 aqui é o valor de A, e esse 5 aqui é o valor de B, sempre nessa sequência, A e B, x e y. E o raio, no caso, é 3. Então, é muito fácil. Ó. É só você vir aqui e substituir. Fica x menos 4 ao quadrado, e aqui y menos 5. Também ao quadrado. Igual, quem é o nosso raio aqui? 3. Lembra que o raio aqui também é ao quadrado, por isso que o 3 ficou ao quadrado aqui. Quando você falar em forma reduzida, não é necessário você pegar e desenvolver, você pode pegar e deixar nesse formato aí mesmo. A única coisa além que eu vou fazer aqui é calcular, no caso, o 3 ao quadrado. Se não me falha a memória, 3 ao quadrado vai dar 9. Então, essa aqui é a equação reduzida da circunferência de centro 4 e 5 e raio 3. Legal, pessoal? Aí todo mundo conseguiu acompanhar esse exemplo preliminar aqui? Alguém quer perguntar? Não? Segue fluxo? Vamos lá. Continuando então aqui, pessoal. Essa é a primeira conta nossa aqui. A segunda parte da nossa conta é achar, no caso, um esboço do gráfico da circunferência. Eu peço para desenhar. Fazer um esboço é fazer um desenho. Aí eu vou fazer o desenho aqui do outro lado, para ter mais espaço. Pessoal, é bem interessante se vocês puderem, assim, depois comprar um compasso que ajuda a fazer. Eu até agora não comprei um compasso, por isso que meu desenho não vai ficar bom. Tá? Mas quem puder depois comprar um compasso, ou tiver um compasso aí, ajuda pra caramba. Ó, vamos lá, vamos fazer aqui. O centro, vamos lembrar que o centro ele é dado por 4 e 5. E o raio, ele é, no caso, 3. Então, vou marcar aqui o 4 e o 5, que vai ser o centro. Ó. O 4 está aqui. O 5 está aqui em cima. Aí a gente vai pegar e marcar a interseção dessas duas componentes. Aqui. Aí, no caso, o raio é 3. Então, eu tenho que marcar o raio a partir do centro. Ó. Ele vai passar aqui. Ele vai passar aqui. E ele vai passar aqui e vai passar aqui em cima também. Agora é a parte triste, né? Que eu devia ter comprado um compasso e não comprei, infelizmente. Vou ver se eu compro quando for à rua aqui em Colatina. Que é só você pegar e ligar. Se você tivesse um compasso aqui, você colocaria a ponta seca dele aqui, colocaria a ponta que escreve aqui e faria isso aqui, ó. Com o compasso, ficaria um desenho muito melhor do que esse que eu estou fazendo aqui. Por isso que eu sugiro que vocês comprem um compasso. Claro, quem puder comprar, obviamente.
É isso. Ficou uma circunferência? Não, não ficou. Ficou uma coisa oval aí, mas eu vou dizer que isso aqui é uma circunferência. É o que tem para hoje, sem compasso. Caríssimos, até agora tá tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então tá, vou fazer um segundo exemplo aí. Esse foi um exemplo nível iniciante, a gente vai fazer mais exemplos agora, então, níveis mais avançados aqui. Mas nada muito avançado, não. Faz o que dá para fazer. Deixa eu procurar aqui. Tá bom, tem uma conta aqui que é bem interessante, vou fazer com vocês, eu queria a atenção de vocês, que é a seguinte. Vou colocar como sendo exemplo 2. Deu uma travada, voltou ao normal. Exemplo 2, caríssimos, olha só. Determine a equação geral da circunferência. Deixa eu escrever aqui. Na verdade, eu não expliquei o que é geral, só expliquei o que é reduzida. Então, determine a equação reduzida. Da circunferência de centro. O centro aqui, no caso, é um centro 1 e 2, que passa pelo ponto P da forma 4 e menos 2. Vamos começar, então, a partir daqui, pessoal. A ideia é o seguinte, determinar uma equação reduzida de uma circunferência de centro 1 e 2 e que passa pelo ponto P, 4 e menos 2. Então, primeira observação. Para você achar a equação reduzida, é necessário que nós termos isso aqui. X menos A ao quadrado, Y menos B ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Então, é necessário ter o valor de A e ter o valor de B. Percebam que aqui eu não tenho. Aliás, eu tenho o valor de A e B, mas eu não tenho o raio. Eu tenho 2 pontos. Então, o primeiro passo aqui vai ser achar quem é o raio dessa circunferência aqui. Quando eu achar o raio, joga na fórmula e termina a conta. Fácil, fácil, fácil. Vamos entender aqui, gente, o que ele fala para a gente. Ó. Eu vou traçar aqui o plano cartesiano. O plano cartesiano aqui vale 1 e aqui vale 2. Ah, tá. Por quê? Porque o centro é 1 do x e 2 do y. Por isso. Então, vou marcar aqui. Tá aqui. Aqui vai ser o centro. Outra coisa, eu não sei quem é o raio. Não tem problema. Só que eu sei que 4 menos 2 é um ponto da circunferência. Então, vou marcar esse ponto aqui para a gente conseguir pensar. Ó, aqui está o 4. O menos 2 está aqui embaixo. E aqui. Então, quer dizer que esse ponto P aqui, do tipo 4 e menos 2, ele vai pertencer à circunferência. Quer dizer que está na periferia, ou seja, está dentro da borda dela, né? Está na periferia da circunferência. Pessoal, como é que eu vou fazer, então, para conseguir achar o raio? Vamos lembrar que o raio, nesse caso, vai ser a distância do centro a esse ponto P periférico aqui. Esse cara aqui que é o nosso raio, então. Se eu souber a distância desse ponto aqui até esse ponto aqui, né, que eu chamei ponto C, eu consigo achar o raio. Então, o raio vai ser a distância do ponto P até o ponto C. Se você recordar, lá em fevereiro, março ainda, eu trabalhei com você distância entre pontos, fizemos até uma prova. Então, basicamente, eu vou usar aquela fórmula que eu trabalhei com vocês aquela vez para conseguir achar quem é a distância, e essa distância vai ser numericamente igual ao raio. Porque você pode perceber que a distância do ponto P até o ponto C é o raio.
Legal? Tranquilo? Então, primeira etapa do exercício, ó. Vamos calcular o raio. Vou colocar aqui. Cálculo do raio, então. Aí é só lembrar que o raio vai ser a distância do ponto P até o ponto C, que é o centro aqui, de P até C. Aí, se você fizer um esforço na sua memória, você vai lembrar dessa fórmula aqui, ó. x1 menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 também ao quadrado. Essa aqui é a fórmula. Tá? E é com ela que eu vou trabalhar então, pessoal. Então, vamos primeiramente calcular quem é o raio. Então, teremos que o raio vai ser raiz, ó. Só lembrando, esse centro aqui, ele é 1 e 2. Esse ponto P aqui é 4 e menos 2. Então, eu posso falar que esse 4 aqui é o x1, por exemplo, logo o menos 2 vai ser o y1. Esse 1 aqui vai ser o x0 e esse cara aqui, no caso 2, fica sendo o y0. Ou posso inverter isso aqui. Se eu inverter, o resultado final vai ser exatamente a mesma coisa. Você não altera o resultado. Então, beleza, ó. Vamos lá. 4 menos 1, menos 2, menos 2. Lembra que a segunda componente sempre troca o sinal. Então, ficou 4 menos 1 e menos 2, menos 2. Tudo ao quadrado. Traça aqui e aqui. Isso. Resolve a continha agora, ó. Moleza. 4 menos 1, 3 ao quadrado, 9. Menos 2 dá menos 4. Menos 4 ao quadrado é 16. Bom, 9 com 16 é 25, cuja raiz é 5. Moral da história, pessoal, quer ver? Fórmula essa aqui, x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, igual a r ao quadrado. O nosso a aqui, lembra que é o centro? Está aqui. O centro, ele é 1 e 2. 1 e 2. Jogando aqui na fórmula, x menos 1 ao quadrado, mais y menos 2, também ao quadrado, igual a 5 ao quadrado. Nós sabemos que 5 ao quadrado é 25. Sabemos que 5 ao quadrado é 25, então logo essa continha fica assim, x menos 1 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, igual a 25. E a conta, caríssimos colegas, termina aqui. Deixa eu colocar uma visão melhor aqui, panorama melhor. Gente, essa matéria é nova, então quem está enrolado aí, quem está com dúvida, pode perguntar, fique à vontade. Ninguém? Pode seguir? Professor, Não, Vitória? sempre quando não tiver o raio, eu vou poder usar aquela formulazinha ali para descobrir se eu tiver os 2 pontos? Sim, se você tiver 2 pontos, sim, com certeza. Tendo 2 pontos, a fórmula é essa aqui. Que aí você consegue achar quem que é o raio. Lembrando que no caso, um ponto tem que ser o centro e outro ponto tem que ser um ponto da periferia. Sim, sim. Né? Aí, no caso, tem exemplo só com o centro Só com... ou não? Só tendo o centro ou não? Eu vou fazer um exemplo aqui que eu acho que vai ao encontro do que você está querendo. Tem um caso que, na verdade, você não tem o centro, mas ainda assim você consegue fazer, que é o próximo exemplo que eu vou fazer agora. Ah, tá. Tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Por nada, que eu acho que ele vai ao encontro do que você perguntou. Muito bem, vamos lá. Deixa eu escrever o exemplo aqui. Seria o exemplo 3, né, da nossa sequência aqui. Vamos lá.
O exemplo 3 é o seguinte, ó, na circunferência a seguir, vou escrever aqui. Na circunferência a seguir, os pontos A e B são extremidades de um diâmetro. Aí fala o seguinte, ó, escreva a equação reduzida dessa circunferência. Tá aqui então, pessoal. Então, deixa eu fazer o desenho, tá? Que o desenho aqui, no caso, faz parte dessa conta aqui. O desenho fica muito mais fácil para entender. Vou fazer o desenho e a gente segue a parte do desenho. Aqui é um. Aqui é um também. E nós temos, então, esse ponto aqui. Em virtude de eu não ter o compasso, vou usar esse negócio aqui. Isso. Vamos lá, então, pessoal. Aqui, no caso, é 2. Aqui é y. Aqui é x. E tem um... Lembra que o diâmetro ele é uma corda, né? Ou uma reta, se você preferir, que passa aqui pelo centro da circunferência. Esse cara aqui, então, é o diâmetro. Ok. Então, a partir dessas informações aqui, que foi a partir desse desenho aqui, ele pergunta para a gente quem que é a equação dessa circunferência. Lembrando que essa reta que eu destaquei de cor vermelha aí, ela é o diâmetro. O que a gente tem que fazer aqui? Para você conseguir achar a equação da circunferência, só recapitulando, você tem que pegar e jogar nessa fórmula aqui. Então, é necessário termos o valor de A e o valor de B, que é o centro. A partir dele que eu consigo pegar e achar a equação da circunferência. Dito isso, eu tenho que achar quem é esse valor aqui, quem são as componentes do centro. Aqui eu vou chamar de A e aqui eu vou chamar de B. Tem que achar quem são esses componentes A e B e, posteriormente, achar quem é, no caso, o raio. Então, pessoal, como é que eu faço para achar o centro da circunferência? Percebam só que, nesse caso aqui, A e B, que é o centro, está exatamente no meio do diâmetro aqui, né? Então, se eu conseguir achar o ponto médio do ponto, né, do segmento AB, se eu achar quem é esse ponto médio aqui, eu consigo achar quem é o centro da circunferência. Então, é por aí que eu vou começar. Então, primeiramente, ó, vai ser o cálculo do ponto médio de AB. Cálculo do ponto médio de AB. Teve um retardamento aí, agora voltou ao normal. Pessoal, quando você fala em ponto médio, eu passei para vocês que o ponto médio de um segmento ele é dado por essa fórmula aqui. O x médio é o x1 mais o x2 sobre 2. E o y médio ele é igual ao y1 mais o y2 também sobre 2. São as duas fórmulas para você calcular quem é o ponto médio. Vamos lembrar que, nesse caso, o ponto A, ó, as componentes dele são quem? 3 do x e 2 do y.
E o ponto B, as componentes são 1 do x e 1 do y. Continuando então, hein, pessoal? Vamos lá? Aí teremos x médio igual. Ó, aí você pode dar os nomes que vocês quiserem. Estabelecendo uma sequência aqui, vou chamar x1, y1, x2, y2. Então, teremos 3 mais 1 ao quadrado. 3 mais 1 dá 4. 4 por 2 dá 2. E agora, 2 mais 1 sobre 2. Eu falei ao quadrado aqui, está errado, tá? É 3 mais 1 sobre 2. E aqui 2 mais 1 sobre 2. 2 mais 1 dá 3, fica 3 sobre 2. Então, temos aqui, gente, que o centro aqui, que a gente vai ter que utilizar, ele vai ter componentes 2 do x e 3 sobre 2 do y. Certo? Tranquilo? Todo mundo? Pergunta básica. Já dá para escrever a equação da circunferência? Lembra que para você poder escrever a equação da circunferência, que é essa que eu estou mostrando agora, você tem que ter o centro e tem que ter o raio. E nesse momento, eu ainda não tenho o raio. Então, a minha próxima... Tem que descobrir o raio. Isso. Usando a distância. Isso. Do ponto C, né? Que é aqui, que vai ser o ponto médio, até o valor de A aqui. Essa é uma maneira de fazer. Calcular a distância do centro até o valor de A. Ou do centro até o valor de B. Ou pegar, calcular a distância de A até B e dividir por 2. Então, tem 3 maneiras de fazer para calcular o raio. Legal, pessoal? Tranquilo? Qualquer uma das 3 maneiras funciona. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou calcular a distância do ponto A, que eu sei quanto que é, até o ponto C que eu acabei de calcular. Aí, isso aí vai ser igual ao raio. Vou chamar de R aqui. Então, pessoal, olha só. O raio vai ser a distância de A até C, que é o centro que está aqui. Só um minuto. Vamos lá. Moleza para calcular isso. Ó. Lembra que a fórmula é aquela fórmula x, 1 menos x0 ao quadrado, mais y1 menos y0 também ao quadrado, raiz disso aqui tudo. Tá bom? Aí, pessoal, o ponto C está aqui. O ponto A, ele é 3 e 2. Aí você dá o nome que você quiser, não tem problema. Eu posso começar a chamar isso aqui de x1, y1, x0, y0, ou inverter, não tem problema nenhum. Você começa na sequência que você quiser. É só lembrar de juntar x com x e y com y, que não pode alterar isso. X sempre subtrai x, y sempre subtrai y. Então fica algo assim, ó. 3 menos 2 ao quadrado, e aqui fica 2 menos 3 meios. Ao quadrado também. Eu gostaria muito que essa conta coubesse aqui. Então, vou dar um traço aqui, pessoal, para poder aproveitar um pouco mais o espaço. Eu consigo finalizar nesse cantinho aqui. Vamos lá. Vou continuar aqui. Ó. Vai ficar assim, distância de A até C. Aparece uma raiz. 3 menos 2 dá 1. Então, fica 1 ao quadrado, que é 1 mesmo. Aqui, atenção, olha. Aqui você tem uma subtração de frações. Aí, se você tiver um pouco de destreza, você pode fazer isso aqui direto. Ó. Quanto que é 2 vezes 2? 4. 4 menos 3 vai dar 1. Então, eu posso colocar 1 meio elevado ao quadrado. Então, teremos a raiz. Aqui fica 1 mais 1 quarto. Tá? Vou continuar aqui em cima. Aí fica raio, né?
na verdade, R, igual a... Aqui, novamente, ó, se você pegar 4 e multiplicar 1, vai dar 4. 4 mais 1 dá 5. Então, fica 5 quartos. Posso deixar 5 quartos mesmo, não tem problema nenhum. Então, sei que o raio vale 5 quartos. E sei que o centro vale, cadê? 2 e 3 meios. Então, agora é só pegar e jogar na fórmula, que é essa fórmula aqui. Igual a R ao quadrado. Deixa eu ver se dá para ver. Isso. Vai lá. X menos o nosso A ele vale 2. O nosso B ele vale 3 meios. Aqui acabou não cabendo. Igual a raiz de 5 sobre 4 elevado ao quadrado. Aí, pessoal, só finalizando aqui, então, vou tentar escrever aqui embaixo numa linha só. A gente vai ter x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 meios também ao quadrado igual a 5 sobre 4. E quando você pegar a raiz e elevar ao quadrado, vai sobrar só o 5 sobre 4 mesmo. Que é o que estava sendo perguntado pelo exercício. Essa aqui, então, fica sendo a equação reduzida. Não sei se vocês conseguiram acompanhar a minha linha de raciocínio, se alguém quer perguntar alguma coisa ou não. Ninguém, pessoal, quer perguntar nada? Olha, eu vou passar para vocês, então, uma atividade. Tá? Para vocês pensarem, vocês tentarem fazer. A matéria não está toda dada, obviamente. Vou passar uma atividade, na próxima aula eu corrijo as atividades e continuo o conteúdo nosso aqui, então. Nesse momento, alguém quer perguntar alguma coisa? O pessoal tirar alguma dúvida? Então tá, eu paro por aqui, tá? Daqui a pouco eu mando para vocês as notas de aula, mando o link do vídeo e mando também uma atividade para vocês fazerem, para a gente corrigir na próxima aula, então, tá bom? Que vai ser quarta-feira, às 4 horas, como sempre a gente vem fazendo, vem mantendo esse padrão. Pessoal, então é isso. Até quarta, então. Tá bom?